o DWBRcast, esse podcast que tá toda semana com vocês aí, revisando Doctor Who Flux, essa temporada que tá toda semana deixando a gente mais empolgado. Tava no fluxo! Estamos no meio do fluxo! Exatamente. E aí eu já aproveito e te pergunto, Thaís, qual é daquela casa? Menina, essa casa está dando o que falar! Pois é, eu saí com duas perguntas aí desse episódio, War of the Sontarans. Só duas? Não, eu saí com várias, mas War of the Sontarans me levantou duas coisas. A primeira aí, justamente o que é essa casa torta, que na verdade eu já imagino que sempre tenho várias teorias. O negócio pareceu um segundo e a gente já tá morrendo aqui. E a segunda é, será que nosso querido amigo Skak gostou ali do tempo que ele teve com o cavalo dele? Porque a gente teve toda essa guerra começando aí por dois motivos. Um, porque Sontaran gosta de invadir a Terra, eles aproveitaram Eles ali adoram uma guerrinha. aquele segundinho, e também porque ele tava só com uma vontade simples de andar de cavalo, Eu cara. só queria isso, gente. Ele Me dá, é um Sontaran de gosto simples. não é verdade? Assim como nós somos pessoas de gosto simples e a gente se agrada quando simplesmente um episódio é bem feito. Como foi o caso desse aqui. Bem que não demais. foi simples, foi um episódio bem complexo, mas foi simplesmente maravilhoso. Opa! E foi maravilhoso também revisar ele aí, mais uma vez ao vivo aí pelo Twitter e agora vindo aqui pros feeds de vocês para revisarmos todos juntos durante várias semanas e reescutarmos para teorizarmos ainda mais. Exatamente! Certo? Então, sem mais delongas, vamos aí para o nosso review de War of the Sontarans. Vamos lá! Eu comecei aí a nossa abertura com isso e eu continuo aqui nesse momento. O que é aquela casa? O que tá acontecendo, Tibno? O que você tá fazendo com as nossas Cara, cabeças? ó, vamos lá. Vamos Você lá. que está aqui, antes, eu vou até fazer isso antes, né, de começar, porque eu sei que tem galera que tá chegando agora nos podcasts, que não tinha escutado antes em nenhuma temporada. Tem gente que tá Isso. tendo aí o privilégio de ter essa como a primeira temporada Nossa, que legal. assistindo quando tá saindo, né? Ai, nossa, que ótimo, Então que é delícia. sempre bom lembrar que esse review, né, esse nosso podcast aqui, ele não é spoiler free. A gente pega e faz... ele é o oposto. A gente quebra o episódio todo em vários pedacinhos e comenta a coisa do episódio, comenta teoria, comenta algumas referências de fora do episódio. Isso. Então assim, se você não assistiu ainda, Pelo amor de recomendo Deus. fortemente você pausar esse podcast aí no seu feed, onde você estiver ouvindo. Assiste Vai o assistir episódio War of the primeiro. Sontaran. Isso. E depois volta, escuta, e aí compartilha, e aí manda pros amigos e tudo Manda mais. pros amigos. E, claro, né, lembrando que esse podcast ele está sendo gravado ao vivo. Toda semana agora, nessa temporada, a gente tá fazendo isso. No domingo, às 8h30, sempre aí depois de todo mundo já ter assistido o episódio, dá um tempão pra dar tempo. A gente vem e grava ali com o pessoal ouvindo a gente no Twitter e já pro final do podcast a gente para e dá uma lidinha no que eles estão falando rapidamente ali, só pra galera participar um pouco. Eu tenho gostado muito desse nosso jeito novo aí de fazer. É uma delícia ver os comentários da galera. Pois é, esse episódio aí, como vocês sabem, essa temporada, né, ela é uma grande história dividida em 6 pedacinhos, né? E aí, cada episódio tem... Claro que ele tem um plot encapsulado ali, que nesse caso é o lance da Guerra do Sontaran. Da Guerra dos Sontarans, Guerra da Crimeia, né? Isso, exatamente. A gente vai explicar exatamente o que é a Guerra da Crimeia depois, mas a gente tem essa historinha que é o plot principal, entre aspas, que acaba que não é o principal, O né? plot É o plot que eu tô chamando de o plot pra despistar a gente. O plot da doutora, e aí tem o plot das compênios que se separam, eventualmente. Eu acredito que vai ficar assim durante essa temporada toda. A gente vai ter um plot da semana acontecendo. Principal. O plot da semana, que é o quê? Essa semana agora é Sontaran, a próxima a gente não sabe, na outra é o Weeping Angel, e por aí vai. Por aí vai. Né? E em volta disso tudo, o guarda-chuva maior é toda a treta do Fluxo, do Swarm, da Azuri, Isso. e agora lá o Templo de Atropos e tudo mais. E tudo que vem em volta deste tempo. Pois é, esse episódio tem uma coisa bem legal que eu gostei, fora todo o resto, eu gostei de tudo desse episódio, mas que a gente vê que os personagens, eles se separam, né? E a gente tem a Yas num núcleo, a Doutora em um outro e o Dan em um outro. E mais um outro. E ao lado de Yas também Vinder. Acaba que cada companion ganhou um companion, né? A Yas ganhou o Vinder mesmo. e o Dan ganhou o Kaká. Carvanista. Exatamente. E a Doutora ganhou a moça lá. Como é que é? Mrs. Sickle. Mrs. Sickle. To you, sir. Ma'am. Inclusive, gostei demais dessa personagem aí. Esse é um episódio de personagem histórico. Personagem histórico. O que faz a gente... Prova aí que a gente vai ter nessa temporada mais de um episódio de personagem histórico. Porque a gente já teve. No último apareceu rapidinho aquele cara que apareceu de novo. Isso, que apareceu... Williamson. Isso, que é o cara, lembra que a gente comentou? Que é aquele cara que... Dos túneis de Liverpool. Isso, que fazia as casas, que era meio doidão. Ele aparece nesse episódio também lá no Templo de Atropos. E também tem a Mrs. Sickle, que era essa
doutora, essa enfermeira ali da Guerra da Crimeia que ajudava todo mundo. Pois é, a Mary Seacole, ela é um personagem histórico, ela foi sim médica, enfermeira ali durante a Guerra da Crimeia, porém, o nome mais associado à Guerra da Crimeia especificamente é a tal da Florence Nightingale. Sim. Que ela também era uma enfermeira, também cuidou de vários ali, o pessoal da guerra e tudo mais. Mas olha que legal, o Tibnon escolheu a Seacole porque ela é negra, né? Ela é uma minoria, ela foi subrepresentada. A história dela foi apagada por séculos. A história é whitewashed. Né? Exatamente. E ela ganhou uma importância maior só assim nos anos 70. Que começaram a reconhecer a importância dela pra Guerra da Crimeia. E, tipo, eu achei genial, acertadíssima a escolha do Tibnon de colocar a Seacole. E detalhe, a Seacole, lá na época dela tal, ela era descendente de jamaicanos. E essa atriz também é. O Tibnon, então, pra assim, isso ele faz tudo. Parabéns, maravilhoso, incrível. E ótima companion pra doutora. Sim, essas companions de momento, assim, a Seacole foi muito legal. Sobre esse lance dela ter sido meio que apagada por muito tempo da história, a gente vê, quando a gente pensa em tempo da vida do mundo moderno, né? Exatamente. Cara, ela começou a ser reconhecida lá pelos anos 70, é muito pouco tempo, cara. Não, e a Guerra da Crimeia é do século XIX. Pontos aí pro Tibnon. De novo, esse episódio tem muitos pontos. Pontos pra caramba. Exatamente. Mas enfim, ela também é um ótimo personagem aí de, né, companion de ocasião. momento. Mas antes da gente cair no lance da Guerra da Crimeia, vamos voltar pra primeirésima cena. Vamos voltar pro episódio passado, na verdade, pro final dele, que acaba com o universo acabando. É verdade. A doutora fala, nossa, é assim que é o fim do universo e tal. E aí, quando começa esse, o universo não acabou, né? Porque ela caiu como ali, sempre, eles caíram na Crimeia e tudo mais. Mas, enquanto eles estão caídos ali na Crimeia, a doutora tá tendo uns espasmos na cabeça dela. Tá tendo uns negócios. O que é muito legal, porque faz o episódio começar todo em PB, né? Todo em preto e branco. Isso! E é muito interessante. Eu gostei muito. E aí entra a hora... A galera que me segue no Twitter viu... Dificilmente eu deixo aquela os meus surtos passarem assim, mas dessa vez passou, bicho. E eu vou te falar. Eu tenho muita consideração por todos vocês que me seguem, todos vocês que seguem Dr. Brasil e que podem ver sem querer pegar rebarba de spoiler. E eu me segurei e eu não comentei. Parabéns, Fred do passado, por isso. Porque qual é o lance? A doutora, ela tá ali, meu Deus, tudo preto e branco, tudo estranho, o que está acontecendo? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Quando ela olha pra frente, ela vê uma... Eu gostei de... Eu apelidei de Crooked House, né? Tipo, uma casa toda torta, toda fodida lá, e flutuando, e é um clima mega sinistro, super. E é tudo em preto e branco. Eerie. E aí ela tenta alcançar e ela vai chegando, a casa vai chegando pra trás, e aí do nada ela acorda, né? E aí, enfim, a gente tem o decorrer do episódio. Isso. É brabo, porque isso é muito visual. Mas eu prometo, isso vai estar linkado no post desse podcast. Eu aconselho vocês, de verdade. Boa. Parem e vão lá no nosso post do site Isso. E vejam as imagens que eu coloquei. Qual o lance? A casa que a gente vê aqui neste episódio é quase uma representação exata da House of Long Barrel. A gente só vai jogar esse aqui. E cara, de verdade, eu não quero ser o cara louco. Aconteceu. O Fred é o louco da teoria, tá teorizando sem sentido, já perdeu a cabeça, tá... Bicho, a gente tem... Eu não vou entrar nos megas pormenores da House of Long Barrel, senão o podcast vai ficar com 3 horas, mas eu prometo que a gente vai pegar esse livro. Eu vou reler esse livro, a Thaís vai pegar pra ler. Isso. E a gente volta pra fazer algum da BRCast em breve. Vocês vão vir aqui primeiro, hein? Com certeza. A gente vai fazer isso. Que é um assunto que merece um Inclusive, podcast por si só. Eu vou ter que adiantar aí brabo um plano que eu tinha, que eu tava querendo pegar os livros da Virgin e ler, enfim, e revisar, mas enfim, Long Barrel. Long Barrel. Em Long Barrel a gente vê que tem a casa ali, a casa onde o doutor cresceu. Pra quem não sabe o que é Long Barrel, é um livro. Sim, isso é um livro da Virgin New Adventures. É um livro que saiu ali depois que a série parou, lá no 89. Isso. Continuou tendo publicação. Século passado. Um livro com o sétimo doutor em que ele é obrigado, enfim, por causa de todas essas tretas, voltar pra casa da sua infância, que é a casa de Long Barrel. A casa de Long Barrel ela foi uma casa edificada ali, construída, levantada, a laje, quem bateu... Foi o outro. A laje, adorei. Foi o outro. O outro, aquele todo lance que ele foi um dos fundadores de Gallifrey, eventualmente ele foi lumado dentro do doutor, pra enfim. resumir, a gente não vai falar tudo, mas Long Barrel tem tudo a ver com a pré-história do doutor. Exato, exatamente. O que tá acontecendo é o seguinte, isso ficava numa zona muito cinza do canon até então. As pessoas não sabiam se isso valia, se não valia. Vale ou não vale? Os livros são super legais, mas aí a gente considera que não considera.
Era um vespeiro mexer nisso. É um vespeiro. O Chibnall, ele não só mexeu no vespeiro, como ele enfiou a cabeça no vespeiro quando ele começou a mexer com a Timeless Children. Isso que mesmo. foi justamente isso. Tá tudo interligado. Ele pegou todo esse plot de um doutor antes do Hartnell, os rostos do doutor de Morbius, colocou a John Martin no meio e tal, não sei o quê. E ele meio que, aos pouquinhos, ele tá canonizando essas coisas. Não é nem canonizando, né? Tipo, reafirmando no canon que essas coisas estão valendo. Exatamente. Né? Mas aos mesmo assim... elemento por elemento. Pois é, mas mesmo assim, Long Barrow sempre ficou nessa... As pessoas fingem, eu incluo assim, deixa Long Barrow aí, não mexe com isso não, é complicado, tal, não sei o quê. Mas é isso, tipo, em Long Barrow tem essa casa que foi levantada pelo outro tal. Depois que o doutor veio a ser doutor mesmo, ele chegou a ter que, né, ele morou lá nessa casa, ele foi expulso dessa casa, teve uma treta com o primo, uma confusão de família. Existe toda uma história por trás disso tudo, gente. Pois uma coisa complexa. Quando a gente revisar Long Barrow, vocês vão entender. São mas o lance muitos fatos, entendeu? Pois é, mas o lance é, a casa de Long Barrow, que ficava lá em Gallifrey e tal, não sei o quê, quando ela tem ela quebra, né? Ela tem os seus dias de glória e seus dias de merda. Isso. Quando ela fica nos dias de merda... A decadência, obrigado a palavra melhor. Ela fica exatamente igual isso aqui. Como eu sei disso, esse livro saiu, a versão antigona, e não tinha nada. Eram só textos. Texto. Né? Quando foi há uns anos atrás, e quando eu boto uns anos atrás, bota aí talvez bem mais de 10, na verdade, a BBC ela soltou, em comemoração a algum aniversário que eu não lembro qual era, esse livro pra você baixar de graça no site da BBC. Inclusive eu baixei esse. Eu cheguei a pegar uma época que ele ainda estava disponível. E nesse livro tinha algumas ilustrações. Entre elas, a casa toda torta. Olha aí! E o jeito que essa casa é desenhada é muito parecida com essa casa que aparece. Não é de madeira, mas é muito parecido. Olha lá! Tem uma Doctor Who Magazine também que tem uma casa toda tortinha. Enfim, é muito parecido com a House of Long Barrow. Eu só quero jogar isso aqui. O cheirinho de Long fora. Barrow está fortíssimo. Desculpa aí tomar um tempo do review nisso, é porque eu precisava botar pra fora, senão eu ia explodir. Pronto, é isso. Mas é isso, parece com a casa Long Barrow. Está botado para fora. Tá botado pra fora. Porém, não o suficiente. Pesquise. A gente ainda vai expandir este assunto. Essa análise a gente ainda traz de novo aí, quando a gente vai falar com de mais profundidade. Mas é isso. Mas vamos pro Eu review. acho que vai rolar. Eu acho que o time não vai fazer isso real. Mas vamos continuar aí com War of the Centaurs, capítulo 2 de Doctor Who Flux. Sim. Temos ainda, como a gente já falou, doutora com a Seacole. E no comecinho a Yaz e o Dan estão com ela. E de repente eles começam a regenerar em azul, né? Parece, né? Não é porque... A mãozinha deles começa a sumir, eu falei, pronto. Isso. Eles são deslocados, né? Eles são retirados da linha do tempo. Daquele momento no tempo, na verdade. Né? E aí cada um vai pra um lugar diferente, como a gente falou. Yas terá suas aventuras. Pois é, mas olha aí. E Dan também. Nessa hora já é um negócio que fica complicado, né? Porque você vê, o Dan, ele vai parar na Terra 2 dias depois de quando ele saiu. Aí ele vai encontrar os pais, ele vai reencontrar o Kaká. Aliás, gente, amei os pais do Dan. Sim, apenas maravilhosos. Os dois muito bons. Que, inclusive, amei a frigideira de tacho ali, ela é passada pro Dan como, tal qual uma espada sagrada, né, pelo pai. O wok, né, o wok, que é o tacho, a frigideirinha ali, é um símbolo da família do Dan, né? A família Lewis, né? A família Lewis, sabe que Lewis tem a ver com tacho, com wok? Não, porque o sobrenome dele é Lewis. Né? Sim, mas aí beleza. E a gente tem a Yas indo parar no templo de Atropos. Atropos. Né, que já eu amo palavras gregas. Antipaxos. É tão gostoso falar, né? Pois como é que é o sobrenome da Jennifer Aniston? Stephanopoulos. Pois é. Ela vai parar nesse templo de Atropos, aí tem o lance lá Tem o Vinder. O Vinder lá também. Tem aquele triangulinho lá que fica falando que ele é o triângulo, o padre triângulo, né? O guia triângulo, enfim. Exatamente. E ele fica naquele negócio, você consegue consertar, e tanto a Yas... Mas consertar o quê, menino? A Yas não sabe, o Vinder não sabe, mas eles são levados ali, cada um no momento, depois eles se encontram, a essa sala principal, que sempre que eles pisam no meio, aparecem aquelas pessoas que a gente descobre que são as Moiri. Aquelas mulheres, né? Que elas estão suspensas, elas são time locked ali, elas são suspensas no tempo, na verdade, né? Exatamente. E aí, enfim, elas ficam flicando ali, tá tudo zoado. Isso é uma coisa legal também já de se falar. Atropos não é uma palavra exclusiva de Doctor Who. Exatamente. E ela levanta muita coisa pra te analisar, porque Atropos não é nada menos do que uma das Moiras. As Moiras são aqueles personagens, você deve ter visto Hércules da Disney. Olha lá, maravilhoso, lembra melhor referência. Isso, que aparecem ou sei lá, ou God of War, ou até Persona, se você quiser, Shin Megami Tensei. Persona, boa referência também.
no desenho do Hércules era aquelas 3 véias, né? Que tinham um olho só e elas tinham a coisa que cortava a linha lá da vida. É exatamente isso. A Atropos, ela é justamente a irmã mais velha. Ela é a que corta o fio. Exato. Você tem as outras 2 irmãs ali que tecem, né, os fios. E uma tece, a outra desenrola ele, mas a Atropos é a que corta. O que leva a gente a pensar que talvez tenham outros templos. Pois é, porque o que acontece? Em várias mitologias aparece a figura das 3 mulheres que representam as 3 fases mais importantes da vida. É o nascimento, o desenrolar, o meio, a vida em si, e a morte, né? Isso tem na mitologia grega, tem na mitologia romana, tem na mitologia nórdica, cada um tem um nome diferente, mas no fim o conceito é igual, é o mesmo conceito, sim. né? E quando apareceu lá Templo de Atropos, que apareceu já, né, a BBC já tinha lançado a braba, eu já fui correr pra pesquisar porque esse nome não me era estranho. E tava ali, é isso, tipo, o Atropos é a última, é como se fosse a anciã. É o fim da vida, né? Até tem aquele filme Abracadabra, né? Que tem sim. A jovem, a bem jovem, que é a Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker no seu melhor, que meu Deus do céu. Aí tem a do meio e tem a velha. Sempre tem a jovem, a do meio e da velha. Inclusive, que é como se fosse filha, mãe e vó. A velha, inclusive, se chama Winifred. Eu gostava muito daqui. É quem faz, qual é o nome dela mesmo? Ai, eu não lembro o nome dessa atriz. A Winifred, ela é ótima. Não é a Bette Davis. Bette Davis a Bette Midler. Bette Midler é a do meio, não é? Não, a Bette Midler é a velha. É do cabelo esquisito. É a velha, é verdade. É a principal, a do dentão. Então, enfim, pra resumir, Atropos é morte. É a Bette Midler. E é a Bette Midler, é a morte, é a mais velha, a anciã, é o fim, representa a morte. Pois é. E aí você fica pensando, né, o que cacetes é justamente esse templo? É um templo que idolatra a morte? Será que temos o templo das outras 2? Então muitas coisas são levantadas ali. ali. Tem 5 Mouri, olha como lembra Moira, né? O nome parece, né? Tem tudo a ver com essa lenda aí, gente. Tem tudo a ver com a mitologia. Mais pra frente no episódio a gente vai descobrir que esse templo, ele fica no planeta Tempo. Quase foi planeta Terra. Planeta Tempo, né? E ele é bizarro porque ele fica zero. Ele fica no ponto zero do tempo e do espaço. E a doutora fala que isso não deveria acontecer, impossível. Né? Doctor Who é feito de coisas impossíveis que eventualmente se tornam possíveis, não é verdade? Ou minimamente possíveis, né? E aí é claro que a primeira pergunta que vem à cabeça do telespectador que tá ligado é: a doutora é deste planeta? Exatamente. É a primeira pergunta que me veio. Porque exatamente, essa temporada ela tá fazendo isso. A primeira pergunta que a gente fez é: a doutora é da mesma raça de Swarm e Azuri? Lá. Agora a doutora é do planeta Tempo? Será que a raça da doutora, e por consequência deles dois também, né, se eles forem da mesma raça, todos vêm do planeta Tempo? E por isso que, por conta da influência, entre aspas, da criança temporal na sociedade de Gallifrey, eles começaram a manipular melhor o tempo? Isso, exatamente. E temos aí mais um terceiro personagem relacionado a Swarm e Azuri, que é o Passageiro. O Passageiro. Que é aquele cara, o cara grandão, né? O cara Muscle, grandão, né? exatamente. Que a gente não sabe nada dele ainda, não, né? Ele foi jogado ali, mistério 1000%. Eu quero entender por que eles precisam de, tipo, um bodyguard, né? Sei lá, porque tipo, eles já são muito poderosos, né? A gente não sabe quase nada sobre eles, né? A gente tá aprendendo as we go. Não, exatamente. Eles muito bem podem ser do mesmo planeta da doutora, como podem ser de um planeta inimigo da doutora. Tipo, não tem como saber. A gente tá com pouquíssima informação. Não, e às vezes esse cara grandão é só um jagunço, né? Ele não é um... Mas enfim, né? Exatamente. Esse é um dos mistérios que vai estar circulando aí nesse episódio, mas o plot principal é justamente a Guerra da Crimeia, que tá bizarra. Por que ela tá bizarra? Pois é. Porque a Guerra da Crimeia era pra ser a Rússia, o Império Russo, contra a Inglaterra e os aliados da Inglaterra ali naquele momento. Exatamente. Que eles queriam tomar um pedaço ali, enfim. Isso, ali perto da Turquia, ali mais pro sul da Europa, né? E aí rolou a Guerra da Crimeia. Só que aqui nesse episódio a gente vê que não tem a Rússia vindo. Não tem um exército there is no Russia. Tem um exército de Sontaran e tá tudo bem. Assim, ninguém tá achando estranho. Eu adorei que mostra o mapinha ali, mas deixa eu ver o mapa. Aí mostra Sontar. Não é Rússia, é Sontar, né? Adorei. E a gente descobre, o que é muito legal, que no último episódio, isso prova que os episódios são todos super amarrados, né? Lembra que aparecem os Sontarans trocando ideia ali na hora que tá a confusão braba do fluxo comendo tudo? Isso. Então, é justamente isso. Nesse momento, eles aproveitaram esse vácuo de controle ali e entraram na Terra antes dos Lupari, né, o gente cachorro, travar o muro em volta da Terra. Isso, né, o pessoal lá do Carvanista
fizeram o escudo na Terra, mas no último segundo passou o Sontaran. Exatamente. E aí o que acontece? Os Sontarans, a doutora explica isso, e a gente vai ver as ramificações disso. Os Sontarans, eles foram pra Terra lá pra um ponto muito atrás. Isso. E eles começaram a perverter a história humana. E aí, eu volto lá pra Era do Quarto Doutor. Olha aí. Em que ele fala, assim que ele, né, o terceiro doutor acabou de regenerar, e aí, uma das primeiras palavras do Quarto Doutor que ele fala, Sontarans pervertendo o curso da história humana. Tá aí. E aí eu vou um pouquinho mais pra frente, mas antes de hoje, quando o 12º doutor repete essa frase. Isso em homenagem mesmo. ao quarto. Então, assim, aqui a gente tá vendo exatamente isso. Sontarans pervertendo o curso da raça humana. Entendeu? É muito... Nossa, eu sei que é um negócio... Está acontecendo. Tá rolando já. Isso. Teve várias tentativas, essa é uma delas, né? Só que essa foi bem sucedida pra caramba, porque acontece, não existe mais a Rússia, né, o Império Russo, existe Sontar, a filial da Terra, e aí por conta disso você vê que no presente, em que ali onde deveria ser, eu acredito que é o estádio do Liverpool, galera aí de futebol me perdoa se eu tô falando besteira, mas aquele estádio grandão ali, na verdade agora é tipo, parece que é um encaixe de uma nave de Sontaran, Isso, né? exatamente. E aí o Dan, quando ele... Inclusive, só pra te interromper 2 segundinhos, é justamente essa a promoção que eles fizeram, né, antes de começar a temporada. Daquele jeitão. Eles colocaram lá, né, que... vai ter uma projeção nas docas de Liverpool, bababá, e era a nave dos Sontarans, é isso. Pois é. Era referência aí ao segundo episódio, né? Tem uma nave Sontaran gigantesca bem no meio de Liverpool. Pra quem reclama que Dr. Who só destrói Londres, Não, tá aí. E Sheffield, né? E Sheffield agora também está destruindo Liverpool. Isso aí, destruição e igualdade. Parabéns, Tibero. Mas o lance o presente tá tudo zoado, e quando o Dan cai ali no presente, tadinho, ele não sabe o que tá acontecendo, ele começa a bater na casa dele ainda não tá lá, tadinho. Não, tá o buraco. Já era. Na verdade, a casa dele tá com ele tá no bolso, Tá com né? ele, isso. Mas tem o buraco, aí ele toca na pessoa do lado, que eu acho que é o senhorio, que ele falou, desculpa, eu zoei a casa, não sei o quê. E aí ele vai, nenhum vizinho dá a mínima pra ele, aí tem acho que uma vizinha, que olha assim, começa a bater no relógio e aponta. E aí que ele vê. Então, o que acontece ali? Tem um toque de recolher. Isso. Né? E aí se vê que, Isso mesmo. ali ele ia se lascar, mas ele é resgatado pelos pais. Que legal. É muito maneiro porque a mãe dele dá conta de um Sontaran também. Cara, é muito maneiro porque é o Tibnall lembrando de escrever família dos personagens nas coisas. Obrigada, é isso. A gente tá sendo apresentado ao Dan. Ele é um novo companion. Inclusive, ele recebe o convite oficial da doutora neste episódio, apesar de já ter viajado na Tardes, né? Então, a gente tem que saber quem envolve ele. A gente conheceu já a Diane, que a Azuri já tá de olho nela, inclusive, essa filha da puta. E agora, a mãe e o pai do Dan, que são, assim... Eles são sensacionais. Muito bons, cara. Eu queria eles como pais. Eu quero o pai do Dan pra ser tipo um novo Wilfred, sabe? Aparecendo mais. É muito gostoso, assim. Me lembra muito a dinâmica da família da dona. Que eles são super soltos, assim, sabe? Lembra mesmo. Sabe essa coisa de, o britânico, ele é muito sério, ele é muito chato. Mentira! É ser humano. Tem britânicos que são soltos, entendeu? E essa galera eu amei. Eu amei os pais do Dan. Gostei pra caralho. O que acontece? O Dan, ele fica nessa coisa meio que de... Ele tá ali em stealth, né? Tentando minar por dentro a parada e filmando pra doutora. Isso foi muito inteligente, né? Então da parte do Dan. Tem uma hora que filmar aqui. Porra, quem pensou nisso, assim? Que legal um companion pensar em filmar as coisas, sabe? E aí o que acontece? Enquanto a doutora não tá com ele vai se filtrando ali, tem uma hora que se despede dos pais, ele é ali agraciado com o Wok sagrada, né? O tacho sagrado, e aí ele vai, ele derruba a Sontaran com o Wok, aí ele começa a tentar mexer nos computadores ali, e ele consegue... É muito legal isso, porque ele consegue conversar com a doutora, mesmo ela estando em outro tempo. Caraca, né? Porque a doutora... Adorei esse conceito. A gente volta ali pra Guerra da Crimeia, né? A doutora, ela chega a entrar numa nave de Sontaran, e aí ela fala... Junto com a Sicol, né? Ela fala com o Dan pela nave. Isso. Né? E aí eles não conseguem terminar o assunto direito, porque começa a aparecer Sontaran, né? Lógico, né? Mas o Dan, ele só não se lasca porque ele é resgatado pelo Carvanista, pelo Kaká. O Carvanista chega, né? Porque ele fala, você é o meu humano bond, né? Linkado, e você não consegue se virar sozinho. Então eu vim aqui pra te ajudar. Eu tenho que tomar conta de você. E essa cena deles é muito legal. A gente vai voltar pra doutora ainda, que é difícil porque tem 3 coisas acontecendo meio em paralelo, né? Sim, são muitas, em tempos diferentes. 3 fios aí, né? Pois é, e eu achei muito legal, assim, só começando pelo Dan, que, tipo, de pouco a pouco, ele e o Carvanista, eles estão se tornando uma dupla muito boa. Muito boa. A ponto de que eu consigo ver, a não ser que, sei lá, um deles morra, o dia que o Dan deixar de viajar com a doutora,
ele e o Carvanista vão sair pra fazer alguma coisa, sabe? Com certeza. Eles são linkados, né, geneticamente, mas eles se odeiam, né? Então, tipo, eu nem queria você aqui. Também não queria estar aqui, sabe? Idiota. Tô aqui porque sou obrigado. Tomara que eu nunca mais te veja de novo. O que só prova que sim, eles vão se ver de novo muitas vezes ainda, sabe? Sim. Então é muito gostosa essa dinâmica entre eles. Sim. A gente jogou até no Twitter essa semana, né? A BBC soltou um videozinho falando sobre o Carvanista e a dinâmica entre os dois. E os atores falam um pouco sobre isso, né? É muito gostoso ver essa interação entre eles. É muito legal mesmo. É muito legal. No lado da doutora... talvez melhor. No lado da Yas, ela é pega. Isso. Tá, ok. No lado da Yas é o seguinte, ela vai parar nesse templo e ela encontra o Vinder, que também caiu lá meio do nada. O Vinder chega antes, ela na verdade. Também, o Vinder chega. Aí quando a Yas cai lá, ela encontra o Williamson, que é o cara dos túneis de Liverpool, o cara lá do século... Qual a importância 17, desse 18, cara? Não lembro. Qual a importância desse cara? Porque, tipo, você vê que ele não tá... Ele tá sendo salpicado de leve. E sabe o que é louco? Ele não tá entre as Mori ali. Não. Ele não é usado como replacement. Ele tá andando pelos corredores, mas assim, a sala principal, ele não aparece ali. E é interessante que ele é de Liverpool, tal qual o Dan. Sim. Existe relação entre eles? Será o Dan um descendente bem talvez. Distante aí do Williamson? Talvez seja uma ligação até mais branda que isso. Pois é. E ele tá sendo salpicado no primeiro episódio ali uma cena, agora uma outra cena, mas por enquanto nenhuma explicação. Pois né? E aí quando a Yas, ela encontra o Vinder, e aí eles ficam naquelas de tipo, que tem aquele triangulinho, né, que fala, vocês conseguem consertar? Can you repair? E aí o Vinder explica, né, quando eu chego perto, aparece, aí depois some, né, o alerta de proximidade. Quando ele pisa no painel, né, liga aquele lance lá que aparecem as pessoas, né, aparece aquelas as mulheres, Mori, né? As Mori, né. E aí é muito interessante nessa hora também, porque a gente descobre um pouquinho mais sobre o Vinder, né. Isso. Também é outro personagem que a gente tá descobrindo de muito pouquinho as coisas. Também tá salpicado. Que ele se apresenta, ele tem todo um lance que parece que ele tá buscando, não um perdão, né, mas que ele fez alguma coisa e ele tá tendo que meio que ficar de prontidão por conta disso. Isso. Aí ela se apresenta como guarda, né, de novo, lembram da profissão dela, né. Lembram que ela é uma guardinha, né. E aí tem um lance que... Tem um lance que a arma do Vinder, pode ser coisa da minha cabeça, ela me lembrou um pouco, não tô dizendo que é igual, ela me lembrou um pouco as armas da Divisão. Lembra que a gente até fez um podcast extra sobre isso? Isso, exatamente. A Divisão foi citada, né, no último episódio. Isso. E eu não sei, essas plaquinhas amarelas ali na arma dele me lembrou um pouco, pode não ser, mas ele tá ali respondendo a uma força maior, né? A gente não sabe nem se ele é humano, inclusive. Eu acho que não, eu acho que ele é de algum planeta. Eu também acho que ele não é humano. Eu acho que com certeza não. Mas, enfim, e aí lá também vai calhar de que a Azuri, Swarm e o grandalhão novo ali, o Jagunço, eles vão prender eles dois. Porque você vê que a Swarm, não, a Azuri, ela tem esse toque da morte, né? Inclusive ela fala quando a piramidinha chega nela ali, quem é você? Ela fala, eu sou sua morte. Ela encosta e ele vira pó e tal. Poderosíssima! E aí ela vai ali, né, quando eles chegam naquele templo, tem todo um lance que o Swarm, ele segura o rosto da... Primeiro que ele conhece a Yas, né, ela fala, mas eu nunca te conheci. E ele fala assim, mas... como vocês são lineares! Vocês pensam muito linear. Sabe isso que tem escrito na sua mão aí? O que a doutora faria, né? What would the doctor do? Exatamente. Então, sobre essa inscrição na mão dela, é WWTDD. What would the doctor do? A minha cabeça foi pra outro lugar. Sua cabeça foi pra dia D, né? World War II D-Day. Porque, sei lá, porque tinha guerra no episódio. Não, mas foi uma teoria rápida. Pode ser um ponto do tempo que também seja prejudicado, mas talvez não. Não, mas não tem nada a ver. Parece que a Yas, ela sempre mantém... Tem a ver, não sei. Não sei. Mas foi uma pescada que eu não dei, foi bem rápido isso. Mas a gente vê que parece que a Yas, ela sempre mantém isso escrito na mão pra quando ela tá ali em situação perigosa, ela olha e, o que a doutora faria? Beleza, ela exploraria. Então eu vou fazer o mesmo, eu vou espelhar esse comportamento da doutora. Pois é, mas aí, né, a gente vê que ali o Swarm, ele quase mata a Yas, né? Sim. Mas ele não mata porque... Na verdade, esse é o cliffhanger. Não, mas antes mesmo, né, ele fala que ele tá segurando ela, não toca em mim. Ele falou, não, calma, já venho já cuidar de você. E eles matam, né, os irmãos matam duas daquelas coisas das pessoas suspensas, né? Isso. E a gente vai ver mais pra frente que eles vão colocar justamente Vinder e Yas no local desses que eles mataram. E você sabe que nessa deles matarem duas Mori, eu já fiquei muito preocupado.
Porque se são 5 Moures que tem que manter o templo de Atropos funcionando bem, e me parece que se elas não fizessem... Se elas não fazerem isso... Não, se elas não fizerem isso. Se elas não fizerem isso... Tela azul aí. Deu tela azul, gente. Não é fácil, não, cuidar de um bebê. Vai pensando. Tudo cai em ruínas. Aí eles matam 2 e botam o Vinder e a Yas no lugar. Já era. Eles não são Mouri? Não, mas às vezes ali só precisa de alguém em suspensão pra segurar a coisa em pé. Fiquei preocupado. Falei, agora lascou. Agora isso a gente vai ver no próximo episódio, com certeza vai ter. Até porque o episódio acaba exatamente no tempo. Até porque, já indo pra frente de novo, a gente tá bem nessa viagem do tempo, vai e volta do episódio. O próximo episódio, ele chama justamente o quê? Once Upon Time. Once Upon Time. A gente estava achando que esse time era de tempo... O substantivo tempo, né? A coisa, tipo, assim como assim como Once Upon a Time era uma vez, Twice Upon a Time eram 2 vezes, o Once Upon Time seria alguma coisa, tipo, era uma vez tempo. A tradução que me pediram ali no @Dr. Who Brasil, inclusive sigam a gente. Sim. E eu sou tradutora, né? Aí eu botei assim, era uma vez... O tempo. Só que talvez fique melhor... a gente sabe que tempo é um planeta, então já mudou. Então pode ser que seja, era uma vez no tempo. Isso. Uma vez no tempo, talvez. Eu já mudaria a tradução, sabendo que tempo é um local. Ou era uma... Talvez uma vez em tempo. Era uma Porque vez... aí continua fazendo a jogada de palavra e em tempo pode ser também no local, né? Tipo, o que aconteceu... dada vez no planeta chamado Tempo. Pois é, então assim, e justamente como esse episódio de hoje... A gente tá exatamente neste local. Como o episódio de hoje ele acaba ali com um estalar de dedos em tempo, na cidade, no planeta Tempo, provavelmente o próximo episódio vai explorar as coisas nesse planeta ou algo envolvendo esse planeta. E é muito interessante porque a gente teve bastante imagem de divulgação dos 2 primeiros episódios. Do 4. A gente tá tendo muita informação sobre o 4º episódio. Mas o terceiro, eles estão mantendo um segredo que deve ter uma coisa muito grande pra acontecer. Eu tô doidinha pra chegar semana que vem, porque assim, não solta informação, não tem imagem, não tem foto, não tem nada. Tá bem eles estão mantendo tudo muito escondido. Que bom! Eu gosto assim. Que bom, né? Mantenham escondido mesmo, é isso que a gente gosta. Pois é. E aí, beleza, a gente tem ali, enfim, a dupla, infelizmente, ficando presa. E finalmente vamos pro plot da doutora, ali a linha da doutora, onde ela, aliada a Mrs. Sickle e como do cara, o subtenente não, o general tenente, Logan. Tenente, Lieutenant Mas Logan. Eles chamam de general também. O general Logan, ali o Logan, o cara do bigodão. Que eu já não gostei desde o princípio. Não, no começo eu achei que ia gostar do cara. No começo eu achei que ia gostar do cara. Mas ele se mostrou meio militar maluco, né? No final a gente vê por quê. Mas o lance a doutora, ela tenta... Primeiro, ir por umas vias não tão agressivas contra os Sontarans, né? Isso! Ela chega lá... Primeiro, é muito como engraçado. É sempre a via de preferência, diplomacia. Exatamente. É muito legal essa parte, porque a gente vê que a Mrs. Sickle, ela esconde um Sontariano, né? Um Sontaran, numa cela, né? Isso! Por quê? Porque ela tá estudando ele. E ela fala assim, o general, enfim, tenente, o Logan, ele não curte muito isso. Então eu faço meio... eu faço meio por debaixo dos panos isso aqui. Né? A gente vê que ele tá nessa cela ali dentro da... Como é que é o nome do lugar? Hotel inglês? O British Hotel. Isso, Hotel Esse Britânico. local existiu mesmo, foi a Mary Sickle que criou esse local. Lá no... agora eu não vou lembrar. Onde tá rolando a Guerra da Crimeia, para cuidar justamente de soldados feridos. Sim, e ela, assim, ela salvou gente pra caramba. Ela era uma enfermeira mesmo. Ela era, inclusive, o nome pelo qual ela é conhecida é Doctress. A doutora. A doutora. É que Doctress, pra gente, doutora doutora. A palavra Doctress... Doutoreira seria. Doctress também é uma palavra utilizada pra doutoras mulheres, tipo Empress, sim, né? Sim. Inclusive isso é falado, né? Quando a doutora se apresenta, ela fala assim, eu sou doutora. Aí a Mary Sickle fala assim, até parece. Doutor é um termo, porque, né, doctor é pra homem. Aí ela fala, você seria no máximo uma doctress. Aí ela fala, é meio fluido. Né? Então fica... Então, você vê que interessante... Pra gente essa parada morre, É interessante essa discussão, né? Que doctress também é uma palavra que significa doutora. Pois é. Enfim, e aí a Mary Sickle, ela deixa aquele Sontar ali preso e a doutora, ela meio que faz um acordo com ele. Ela fala, eu te libero, a gente vai lá e vamos encerrar esse troço e tal. Aí tem uma hora que ele cita a proclamação das sombras. Que ela fala assim, não era pra vocês estarem aqui, o que vocês estão fazendo...
a Terra tá sob proteção. Eles falam, não tá sob proteção nenhuma. A gente entrou quando ninguém tava olhando e a gente fez base aqui. Ela fala, não sei o que, não, mas a gente tá protegido aqui, tá escrito aqui, ó, Proclamação das Sombras, tá falando que a gente pode fazer isso. Aí ela fala, então vamos assim, vamos lá que eu vou falar, cadê? Quem é o teu tenente, é o teu chefe? Me leva pra lá que eu vou começar com ele. Me leva ao seu líder. Não é bem isso que ela fala, mas resumindo é isso, né? E aí eles vão lá, Mercy Cole com o Sontaran e tal, não sei o que. Esse Sontaran morre, né? Porque ele trai a... É ele que morre, né? Ele morre porque... Ele traiu o Não, o e ele aparece Sontaran. assim, você aparece aqui, implorando, pedindo, não sei o que lá. É a honra, né, pois do Sontaran. Sontaran. O Sontaran, enfim, ele morre. E aí a gente tem ali essa conversa da doutora com esse que é o chefão dos Sontarans ali. Que é o Skak. Skak, Você vê que ele é até mais grisalho, ele tem uns pelos grisalhos na sobrancelha. Lembrando, não é o Dan Stark, né? Não é o ator que faz o nosso querido aí. É o nossa, Strax, nossa não é o Strax. favorita. O Dan Stark tá nesse episódio, ele faz tá. outros Sontarans, mas ele não é esse principal, não. Esse Skak, que inclusive está na capa da Dr. Who Magazine, que a gente colocou lá no Twitter e no Instagram também, ele é um ator escocês. Por isso que ele fala daquele jeito. E lembrando aí que é muito legal o detalhe desses Sontarans, que eles não são como os Sontarans da série moderna até então, né? Isso! Incluindo o próprio Strax, né? Aquela roupa roxa, a cabeça um pouco menos alta, né? Eles podem ser diferentes, mas a linguinha continua sexy. Pois é. Na série clássica tinha muito isso, né? Os Sontarans faziam esse lance da linguinha de... Eles botar pra fora da máscara. E que está eles mantiveram, né? A linguinha tá vindo. Esse Sontaran, ele é tirado ali da série clássica. É o mesmo visual, atualizado, óbvio, com uma tecnologia melhor, né? Claro. Mas ele é feito todo em cima daquele. É muito maneiro ver isso. Eu amei. Inclusive, é muito maneiro ver o Dan Starkey fazer com essa roupa também. Pois é. Nossa, gente, assim, o time não acertou de novo. Eu gosto muito do Sontaran. Eles são, pra mim, são vilões subestimados. Assim. O pessoal esquece deles. Ainda mais porque eu gosto do Strax. Mas como o Strax ele veio meio pra ser o Sontaran legal, a galera esquece... Ele é um Sontaran mais diferentão, a galera esquece que os Sontarans são tipo uma ameaça foda, né? Com certeza. Não se brinca com esses caras, não. Pois é. E aí tem um diálogo super legal, né? Que ele fala assim, o doutor, ele tá defendido, mas não é bem aí. Ela fala, não, mas você tem que falar na cara dele, né? Aí ela fala, tá bom, cadê? Ela, tá aqui na sua frente. É a doutora. Aí ele, não, você enganou o cara que respondia a mim, não sei o quê. E aí subalterno. Tem todo esse lance que ele não esperava que o doutor agora fosse a doutora, né? Existe bastante, né, cenas desse tipo, que fala assim, vou trazer o doutor, e aí quando aparece a Jory, aí tipo... É você? É muito gostoso. Pois né? E aí ela tá tentando ali articular uma rendição, uma coisa mais por uma via diplomática, e ela fala, seguinte, a gente não quer lutar com você, vai embora, tipo, tá tudo certo, deixa disso, vai embora. Só que aí chega o Logan e fala, não, você não fala pelos humanos, porque ela fala assim, eu tô falando pela Terra, vaza. Isso. E ele fala, não tá falando pela Terra nenhuma, mulher nenhuma tá falando aqui por nós. Exatamente, né? Tipo, eu não quero que você fale por mim. Nem pelo Império... Não, ele fala assim, não quero que você fale pelo Império Britânico. E ela fala, eu tô falando por muito mais do que só isso. Tipo, eu falo por muito mais pessoas do que você imagina na sua vida, meu querido. E é muito legal que ela também fala, eu sabia que eu não deveria confiar. Não, pessoas como você são o motivo pelo qual, às vezes, né? Depois ela vai falar isso. Porque eu me pergunto por que eu ajudo os humanos. Por que eu me ajudo os humanos? Ele, inclusive, quando ela, né, que ele chega ali, ele não chega só falando, ele chega apontando a arma pra ela, né? Não. E ele fala, não, super sai. ameaçador. E aí ele tira ela, tipo, a gunpoint mesmo. Tipo, ele coloca a galera pra tirar ela com a arma na cabeça. Tipo, sai, senão já vira... Qual é a minha? Lydia West aqui. Já vira Tinaya Miller aqui. Você é louco. Ou até John Martin, a gente não sabe, né? Já vai virar a próxima aqui. O Omari lá. O Omari também. Tá vindo, os nomes estão vindo. Você vai virar ou A14 agora aqui, se não sair. Regenerou. Pois é. E aí ela sai, né? E ele fala, não, a gente quer lutar com vocês aqui pelo local. Aí é muito legal que o Stark fala assim, não, é Skak, né? Ele fala assim, obrigado por me conceder esse massacre. Porque vai ser um massacre mesmo, porque a gente tem... De um lado os Sontarianos, ali os Sontarans, com armas a laser, e do outro lado os caras com, tipo, arma velha e canhão, sabe? Do século XIX. Se eles estivessem lutando contra o Império Russo ali da época, who knows, beleza, quer dizer, a história sabe. Mas agora, contra pessoas, né, pessoas ET, que tem uma armadura do pé à cabeça e armas a laser, amigo, não tem boa vontade que faça ganhar esses caras. E o ponto fraco fica na atrás traseira, da cabeça, né? Pois isso é muito importante também, né? Porque a gente sabe ali que... Enfim, os Sontarans eles têm algumas fraquezas. Uma delas é vinagre, até onde eu lembro. Na série clássica você jogava neles e derretiam em verde ali. E a gente... É vinagre? Agora eu não lembro. Tem alguma solução que joga neles que eles derretem ali. E tem também, justamente, bater
naquela válvula que tem atrás da armadura, e a doutora explica o porquê quando ela traça o plano. O que acontece? Isso! A galera do Logan... Qual é a resolução da doutora pra essa treta? Como é que ela vai parar os Sontarans? A galera do Logan toma ali, vocês sabem muito bem aonde, porque ele volta com o rabo entre as pernas, tipo, ai, me ajuda, não deu ruim. E ela fala, beleza, você vai, tipo, agora você vai pedir minha ajuda? Não tem problema, senta aí que a tia vai dar uma aula pra você. A tia! E aí ela bota todo mundo sentado ali mesmo, ela fala, ó, os Sontarans são assim, eles são uma raça clônica, não sei o que, e eles têm algumas fraquezas, e uma delas é a nossa atmosfera. Isso! Eles precisam a cada 72 horas descansar, ou 74 horas, algo assim, um negócio assim, descansar por 7 minutos e meio. Isso! O que são esses 7 minutos e meio? Eles precisam voltar para a nave deles e recarregar. Recarregar. É tipo botar o celular, né, pra carregar. Ela dá um outro exemplo, na verdade, que ela fala assim, é como se eles fossem carros abastecendo de novo. E ele fala, carro? Como assim? Ela fala, não, século errado, é como se eles fossem cavalos preenchendo de volta ali o arreio, né, com eles comida. Eles não sabem o que é carro ainda. Pois é, o que ela explica? Que a cada, né, depois dessas 70 e poucas horas, a nossa atmosfera ela é muito prejudicial para um Sontariano. Isso. Pra ele ficar respirando o tempo todo. Ele até consegue, mas não por muito tempo. Por isso que eles usam essa armadurona. Isso. E aí, de 70 e poucas horas, eles têm que entrar lá na nave e reabastecer as armaduras com esse vapor, esse gás que eles carregam nas naves. Logo, qual é a solução? A solução é jogar todo o combustível deles fora para eles serem obrigados a se retirar. Isso. Isso é muito legal, porque lembra justamente ali, a gente tem um episódio na série moderna, quando os Sontarans voltam, que é o Poison Sky, né? Poison Sky. Tem todo aquele plot sobre envenenar o ar e tal. Justamente. Não é exatamente assim, tem não até é... aquele moleque filha da mãe que ajuda os Sontarans e depois se lasca também. Tem, eu não lembro. Você tem um moleque que rever lá, esse episódio. Mas enfim, o lance é que me lembrou um pouco esse episódio, né? O lance de deixar ali o ar venenoso, mas a doutora explica que esse negócio que eles estão jogando fora ali, ele não vai matar os humanos, tipo, ele não é tão letal, não é letal pros humanos, sim. Mas é necessário pros Sontarans. E aí eles vão ali, tipo, stealthzão, tipo, Metal Gear Solid, vão lá e começam a jogar as coisas fora. E aí, quando os caras estão abastecendo da nave, é um desespero, porque não tá dando, né? Mas o que tá acontecendo aqui? Que desgraça que eu tô tentando aqui! E aí a doutora fala, ó, seguinte, joguei tudo fora. Vaza, vai, se rende, pode ir embora. Aí ele fala, não, rendição é uma palavra que nunca vai sair dos meus lábios. Mas retirada estratégica vai. Então se me der licença, se me der licença que eu vou fazer uma retirada estratégica, mas eu volto, hein? A vingança tá aqui, eu vou voltar. E aí ela vai e nessa hora... Ficou a promessa. Tem ali um momento até legal que ela fala, legal, eles foram embora e a gente não precisou derramar mais nada de sangue. E aí o Logan fala, não diga isso tão rápido. O que ele fez? Ele fez um caminho provavelmente pólvora, alguma coisa, ele acendeu e aí ele explode tudo e mata geral que tá ali. E a doutora fica puta da vida. De forma absolutamente desnecessária e arbitrária. Sabe o que me lembrou muito também? Não é exatamente o mesmo caso, mas a gente tem ali The Silurians, lembra? Sim, que tem até a treta que faz... meu Deus! Faz o doutor ficar tretado com o Brigadeiro um tempinho, por vários arcos. Porque o doutor fala assim pro Silurian na época, ó, beleza, tudo certo, tamo em paz, fiquem aí. E o Brigadeiro vai lá e detona tudo. Nossa, é isso, ecoou muito isso, é verdade. Tirando que aqui ela não vai fazer as pazes com o Logan, ela quer que ele se foda, porque ele é um otário. Não, idiota. Né? E aí isso, inclusive, leva ela a questionar, né? Ela fala, você é o tipo de gente que faz eu me questionar porque eu ajudo vocês. E aí a Mercy Cole fala, não, e eu sou o tipo que agradece por você ajudar. Ela fala, foi muito bom conhecer você. Eu espero que a gente se encontre de novo. Só você. Só você. O Logan não. No Logan não. O Logan é um otário. Tu não. Falando em Sontara, enquanto tá rolando todo esse lance que tem Sontara morrendo aqui, no presente, o Danner ia ser executado pelos Sontarans. Ele já tinha aceitado a morte. Vem um Sontaran, aí ele engana o Sontaran ali na palavra, que ele fala, olha, seu chefe chegou, o Sontaran vira, ele, tum! Inclusive esse Sontaran é feito pelo Dan Starkler, né? Ele dá uma panelada, o Sontaran cai. Aí ele, todo pimposo, né? Consegui! Não, e o melhor é que ele ainda manda uma piadoca, ele fala, I'm gonna walk through you, alguma coisa assim, tipo, que é a panela, né? Tá se achando. Só que quando ele vira, chega mais um pelotão inteiro, né? Ele vai morrer, eles falam, não, é a arma aí, vamos te executar agora. E aí chega Kaká e detona os bichos, Carvanista, com o Machado do Poder, ele diretamente de Alameda dos Anjos, né? Isso. Mata quem pegou a referência, ó. Ele fala assim, não, vou fazer o seguinte, seu imbecil, porque você é um humano de merda, eu tô tendo que fazer tudo. Ô, inútil. Qual é o lance? Eu vou explodir essas naves aqui, eu vou jogar essa nave em cima das outras naves, e por conta da explosão temporal, o vácuo temporal que vai criar, né, a implosão temporal,
elas vão sair, elas vão sumir da história. Aí o Dan fala assim, pô, mas a gente tá aqui dentro, né? Aí o Carvanista, ô, seu idiota, tem uma cápsula de escape ali, pelo amor de Deus. Só que não lembra só aquelas bolinhas, né? Provavelmente que os Sontarans viajam e tal. Tipo, não, eu não vou me matar. A gente não vai se matar, a gente vai matar, a gente vai, tipo, limpar o tempo deles, né? Isso. Só que o que acontece? Como começa a vir um monte de Sontar, eles são obrigados a fugir de um outro jeito meio diferente. Eles saem Tem pelo que improvisar. saem pelo um cano ali, e aí eles colocam a nave em rota de colisão com as outras naves. Quando explode, eles estão saindo daquele rio, daquele lá. É um rio, né? São as docas de né? Liverpool, é o porto. É mar já? O porto. Enfim, aí eles não caem sei se é mar ou rio, desculpa aí a minha... A geografia... A geografia não bateu aqui, eu não fui pesquisar também, nunca visitei o lugar, mas são as docas. Tem aquela doca ali, eles caem na água, e aí depois o Dante fala, que merda de água é essa? O que tinha naquele cano? Aí ele fala, então, era o cano da latrina deles, do esgoto. Ele fala, pô, isso é sacanagem, né? E ele ainda fica sacudindo e tal. Pobre. É bem engraçado que... Vida de companion, amigo. Cara, eles são comedy duo Vai se total. acostumando. É muito bom. Eles são ótimos. É muito bom. A interação deles dois é ótima. A dinâmica perfeita. E aí, quando tanto deu certo o plano do Carvanista, que quando eles olham, né, pra doca, era pra estar tudo destruído, que explodiu um monte de coisa ali. E ela tá de boa. Aí o Dan falou, mas tinha um monte de coisa aqui. Ele fala, então, a implosão temporal tirou eles dali no tempo, de nada, inclusive, né? Aí o que acontece? A doutora ela vai parar nesse lugar onde eles estão. Exatamente onde eles estão. Porque lá, na Guerra da Crimeia, ela já se despediu da Mercy Cole e do Logan Cusão. Isso. Entrou na TARDIS, a TARDIS tá meio... meu Deus, ela tá, a TARDIS tá diferente. Tá com uns barulhos estranhos, ela fala, nossa, o que tá fazendo isso com você? E ela, até aí ela só reclama, ela acha esquisito, mas ela entra na TARDIS e aparentemente tá tudo certo como ela tinha deixado. Zoado, mas não tão zoado. Isso. E aí ela, né, cai ali em Liverpool, aí ela fala com... Encontra o Dan. Canta o Dan e fala, eu ainda tenho coisa pra fazer, tá a fim de ir comigo? Ele fala, beleza. Esse é o convite. O convite ele de companion. Fala, ok. Vamos aí. E aí o Carvanista fala, então beleza, vocês vão sair aí pra resolver as coisas, saibam... eu preciso ir atrás da Yas, né? Pois é, ele fala, saibam que não é o melhor do cenário vocês vão ver lá fora. Eu não sei nem como a Terra vai ficar, eu sei que os Lupari vão continuar de guarda, a gente vai continuar protegendo a Terra. Tipo, doutora, pode ir sossegada, a gente tá aqui, a gente vai cuidar, mas... Eu não sei nem quando isso vai acabar, se é que vai acabar. O prospecto não é bom, porque... Né? É muito bom que ela chega assim e fala, eu não acabei com você, porque lembra, ela tava caçando o Carvanista pra saber o lance da divisão. Que ainda não foi respondido. E aí ela fala assim, ó, eu volto pra você. Ele falou, não, tudo bem, eu vou estar aqui esperando, porque o meu trabalho é tomar conta da Terra. Porque eu tô ligado a esse idiota aí que tá do seu lado. Inclusive, espero nunca mais te ver, ela também não espera te ver mais, isso aqui, rola esse lance. Muito gostoso, mas no fundo a gente sabe que eles já se amam, né? Eles são melhores amigos já. Com certeza. E aí qual é o lance? Ela entra na TARDIS com o Dan e a TARDIS tá um arregaço. Já era. Toda podre, tá expurgando o sangue preto de TARDIS ali. Tá feia. Tá cheio de teia de aranha, tem umas teias melecadas. Tá nojenta a TARDIS. Judiação. E ela fala, nossa, que fizeram com a minha menina? Não tava assim antes. Quando eu saí pra te ver, não tava assim. Então, alguma coisa tá corrupting, tá corrompendo a TARDIS, tá tipo minando as forças da TARDIS. Isso. E aí quando ela vai tentar ligar a TARDIS pra sair, a TARDIS ela é hijacked, ela é sequestrada dali onde eles estão. Ela começa a funcionar sozinha, a doutora não consegue mexer em nada, ele só tem que se segurar, porque elas saem disparada, né, a TARDIS, daquele jeitão todo zoado dela, e eles vão parar justamente... No templo de Atropos. Né? E aí quando Atropos, Atropos. Sotaque. Me deixa. Sotaque grego. Me deixa. Né? Enfim, eles são levados pra ali. Eu nem falo grego, tudo bem. Quando eles saem, você é uma deusa grega. Meu Deus do céu, ele aproveitou essa brecha. Eu não tô acreditando. Eu não podia deixar essa passar. Muito obrigada. Ficou pra posteridade aí. Muito obrigada. Tá com até essa corada aqui, você não tomou atenção ouvindo. Mas a enfim. Vergonha, né? Eles saem no templo de Atropos e aí eles são recepcionados não pelo Triangulinho, mas são recepcionados pela Azuri, o que é assustador, porque essa maquiagem tá muito bem feita. Não, vamos falar. Eu falei isso no primeiro episódio, eu repito. Eu amei. A galera da maquiagem conseguiu fazer um personagem que é ao mesmo tempo belíssimo e assustador pra caralho. Eu acho a Azuri... Aqueles dentes afiados na pele. Incrível, já falaram aí que parece um bolo, concordo. Ela parece pedra, né? Bolo de pedra. Tem os bolos ultimamente com glitter, né? Mas vou te falar, eu amei o visual da Azuri. E assim, na semana passada a gente não conseguiu ver muito dela. Dessa vez ela tá mortal, ela tá maligna, ela tá diabólica. Eu amei. A Azuri fodona, cara. Pois é, e aí ela lura eles ali pra aquela sala principal, onde a doutora reencontra, né, o Swarm. Ele fala, finalmente, quanto tempo, tava com saudade, não sei o que. Ela, não, o que você tá fazendo? Ele fala, não, deixa eu te mostrar aqui, né, o negócio que eu fiz. E aí tem a Yas presa,
ela fala, não, o que você tá fazendo, né? A Yas e o Vinder estão presos e eles já estão com outras roupas. Eles estão com o rosto todo tatuado, rosto, né? Todo pintado, todo cheio de coisas diferentes, assim. Inclusive, eles estão como as Mori estavam. Porque no começo do episódio aparece um pouquinho do rostinho de algumas delas. Pintado, né? Todo pintadinho, assim, o olho com bastante... Mascara. Cajal, né? Que chama, lápis de olho, entendi. né? Cajal grego. Então eles já não transformaram, né? Mas já colocaram eles ali numa posição do tipo, vocês vão ficar aqui no tempo. Vocês estão suspensos, né? Vocês estão aí suspensos no tempo aqui nessa... Vocês viraram meio que um pilar que tá segurando esse lugar. É isso. E aí ele fala, bem-vindo ao planeta chamado Tempo, né? Lembra? A doutora, ela fala que ela tenta fazer o scan ali e tanto o local quanto o tempo tá marcado como 0. E ela fala que é impossível isso. E aí, pra completar, ele fala, você, bem-vindo ao planeta chamado Tempo. Ela fala, não existe planeta. Não existe. Aí ele, não existe, então a gente tá onde? Porque, não, miga? Porque a gente tá exatamente no planeta chamado Tempo. Logo. Né? E aí ele fala, né, ela tenta liberar a Yas, ele fala, não, ó, com o estalar dos meus dedos eu consigo passar pelo corpo dessa menina, todo o fluxo temporal e tal, e ela vai evaporar. Quantos segundos você acha que ela aguenta isso, né? Começa a contagem aí, Azuri. Aí você vê que ela sente prazer em contar, delícia. Né? 5, 4, assustador pra cacete. E aí o episódio termina exatamente com o estalo do dedo dele ali. A gente não sabe o que esse estalo vai gerar. As consequências só semana que vem. Estalo. Mas nós sabemos que na semana que vem já tem o Next Time. Sim. Claro, né? Como sempre temos o Next Time. E apareceu um negocinho ali no Next Time que eu achei interessante. Diga. Um Cyberman, porra! Algum Cyberman, né? Que a gente não tava esperando, inclusive, hein? Não estava esperando. Olha aí. Inclusive, quer dizer, mais. A gente até vê alguns visuais saiu umas imagens de visual de Cyberman mesmo, mas eu não sabia que ia ser agora, não, né? não sabia que ia ter Cyberman nessa temporada. Então, teve umas imagens de divulgação, né? Mas eu não sabia qual era o contexto. E agora vai ter isso. São os Cybermen com o visual novo já, o mesmo visual que a gente viu no finale ali, com o mestre e tudo mais. Não acho que o mestre vai ter envolvimento, mas é o mesmo visual ali. Também acho que não, pelo menos por enquanto não. O Cyberman leva 2020-2021. Exatamente, a leva, né? Classe de... Mark Tibnall. É o Cyberman Mark Tibnall. Eu gosto do Cyberman, acho ele bonito. Mas enfim, e aí a gente sai de mais um episódio que responde algumas coisas, deixa mais 1 trilhão de coisas abertas. Sim. Mas eu mantenho a minha opinião da semana passada. Tá indo... Eu não tava esperando ser tão bom. Tipo, eu saí muito feliz desse episódio. Primeiro porque excelente. A gente teve Sontaran voltando aí com o visualzão, o clássico, né? Repaginado. A gente tem esse plot aí do Swarm, da Azuri e da Doutora sendo desenrolado. E a gente tá conhecendo mais deles, né? Pois é, porque tem esse passado da Doutora aí, né? Sendo hinted, né? Sendo instigado pra gente, né? A casa, né? Que... Eu realmente acho que é Long Barrel, mas enfim, a casa torta ali. O que é isso? É um espasmo? É só a mente dela tentando passar alguma informação? É um local mesmo? Pois é. Aí você tem esse lance da história humana sendo alterada. Tem várias coisas acontecendo, né? Tem, né? E você tem essa história contínua, né? Sendo feita de um jeito melhor que estava sendo feito antes. A gente tem esse lance da temporada amarrada, o Tibnall fazendo e não ficando tão legal. E aí aqui ele tá fazendo muito bem. Essa tá sendo, com 2 episódios. Veja, a última temporada do Tibnall, eu gosto até. Eu gosto da 12ª temporada. Sim, a gente defende a muito 11ª, eu acho que ela tem vários problemas, mas não é uma temporada completamente horrível. Ela é uma temporada ok, com alguns problemas, mas é uma temporada ok. A 12ª ele corrigiu muita coisa, ele acertou muita coisa, já foi uma temporada melhor. A gente tem o Mestre, a gente tem o lance da Timeless Children, a gente tem a Jill Martin, é uma boa temporada. É uma boa temporada. E aqui tá sendo a temporada dele. Essa tá sendo a 10ª temporada do Moffat pra ele. De longe essa é a e melhor só com temporada 2 episódios. do Tibnall. Não, de longe. Com 100 e poucos minutos, ele já... De verdade, assim, a galera que é hater do Tibnall, eu não tô nem tirando a razão de quem não gosta, não é esse o mérito. Independente de se você gosta ou não de como ele faz as coisas, você tem que ser muito frio pra dizer que tá ruim isso. Também acho. Inclusive, eu acho que fica até, vale aí, uma pausinha, não tem problema não gostar das coisas, mas não tente jogar água nas pessoas que gostam. Eu acho que assim, lógico, se tem uma coisa feia na internet, é quem julga as pessoas gostarem das coisas e fala que tem que estar com a cabeça fritada por conta disso, né? Mas enfim, acho que assim, deixa as pessoas gostarem das coisas que elas gostam. Com certeza. Cara. É livre de erros? Não é. Por exemplo, tem uma pessoa que citou aqui no Twitter usando a nossa hashtag DWBRCast242, já vou puxar. Gostei bastante do episódio de hoje, apesar de manter os erros comuns da era Timbinha.
Como? Diálogos explicativos nível Dora Aventureira. Foi muito bom. Foi muito bom você puxar isso. Quem falou isso aí foi o @Pedro Spamaro, né? Pedro Amaro. SP Amaro. É isso. É porque Spa tá em maiúsculo, né? Ele falou uma coisa que eu comentei também. Mas veja, o episódio foi tão bom que isso passou, assim, cobriu esse erro pra mim. As temporadas do Tibnon, o jeito que o Tibnon escreve é extremamente expositivo. O que é expositivo? É essa explicação quase como quebrando a quarta parede, mas de um jeito meio besta. É tipo assim, a doutora cai, aí ela fala, quem é você? Mercy Cole. Você é Mercy Cole? Então eu estou na Guerra da Crimeia, onde foi um embate entre os ingleses e os aliados ingleses contra o Império Russo e não sei o quê, e ela começa a dar tipo uma mini bio do negócio pra audiência saber. Só que o lance é o seguinte, a gente já teve isso acontecendo no Doctor Who outras vezes, do Doutor ir parar em momentos históricos bizarros. Sim. E não precisou ele chegar e falar, você não viu o Capaldi falando, eu estou na feira do rio Tamisa. Nossa, né? Que acontece de não sei quantos anos, quando o rio está congelado. Pelo amor de e eu já Deus. estive aqui em outra encarnação. Não. Sabe, não tem isso. Ou você não tem o sétimo doutor chegando e falando, olha, eu estou enfrentando Morgana, que era ali da lenda de não sei o quê. Não, você não vê isso, Pelo entendeu? amor de Deus. Então assim, tem o problema da explicação exagerada. Mas isso não invalida o episódio ser maravilhoso. Com certeza. Mais um tweet aqui que eu vou ler da @Ichabodsemils. Ana. Ana. Pensei numa teoria louca, que os irmãos Cristal, Swarm e Azuri, e o Templo de Atropos são de um universo adjacente ao nosso, onde o planeta Tempo é tipo a Gallifrey meio que pra esquerda. Olha que interessante. Tipo, é o análogo. É o análogo. É o equivalente de Gallifrey. Lá não tem Gallifrey, mas tem Tempo. Entendi. Que mas seria será que eles cruzariam tão facilmente assim? A criança temporal não cruzou? Eles têm o poder, né? A TARDIS foi por conta deles. Ó, a gente falou aqui no último podcast, agora eu não sei se é no da divisão ou no do review do episódio, que a gente pode estar sim lidando com universos paralelos. Que a gente pode estar sim lidando com o multiverso. Pois é, apesar de a gente ter o Tibnon falando, já que a doutora da Jo Martin não tem truque, ela é a doutora mesmo. Não tem truque. A gente sabe que quando a gente é exposto ao problema, entre esse problema, né, a coisa da criança temporal, a narrativa da criança temporal, tem justamente o lance que ela veio de um outro plano, de uma outra realidade, ou de um outro universo. Isso. Então, assim, nada é impossível, se eles forem realmente desse planeta, né? Não, nada é impossível. Acho que a gente tem que considerar todas as possibilidades, né? Sim. Porque a gente não sabe. Estão apontando aqui que a roupinha do Vinder é da divisão. Então, parece, né? Olha porque ela aí. é preta e tem as listas amarelas. E, de novo, eu achei a pistola dele tipo uma versão de bolsa do Trabuco. Gente, o Vinder pode ser de Gallifrey, qual o problema? Nada diz que não. Ele não falou que não é, né? E, de novo, eu vou te falar, nada. Ele não precisa nem ser de Gallifrey, porque a divisão aceita pessoas que não são de Gallifrey, porque o carvanista não é gallifreyano e tá na divisão. Ou tava, né? Com certeza. Alguém falou assim, como dói saber que é a última temporada da Jory, @Bia do Dia. Bia do Dia, Little Bia. É mesmo. Inclusive, as meninas do Love falaram a mesma coisa hoje lá no Twitter. Dói mesmo. É triste saber que ela vai embora. Eu não quero! Agora a gente aguentou ela em episódios escritos mais ou menos. E agora, quando ela tá tipo no ápice dela, a gente sabe que ela vai sair. É triste, né? Mas Doctor Who é isso. Doctor Who é aprender a desapegar, né? É sobre desapegar. @não é a mamãe conheço. Olha aí. Maravilhosa. Grande beijo aí, obrigado pelos peixes. Obrigado. Sigam @OBG. Obrigado, né? Pelos peixes. Vamos lá. A explicação desse episódio valeu pelo motivo quando ela citou os russos. Aí eles nem sabem do que ela tá falando. Pois é, porque não existe Rússia. Exagerado ou não, acho que essa explicação teve esse contexto. Era um momento histórico que mudou. Não, essa hora não. Eu tô falando da cena anterior. Quando assim que ela chega, ela dá um mini disclaimer, né? Sim. Tipo, olha, não sei o que, a Guerra da Crimeia. Quando ela chega na hora que ela pega o mapa, isso é legal. Que ela fala, beleza, aqui deveria ser a rua, eita cacete, é Sontar. Aí ali a Sicko fala, não, mas sempre foi. Ela fala, não, era pra ser a Rússia. Aí ela fala, eu lembro desse nome muito antigo. Então, provavelmente, o que acontece é o seguinte. Tá no fundinho da memória deles ali. Ela fala, tá no fundo da memória de vocês, ou, e aí sou eu tentando, né, puxando a explicação, pode ser que não, às vezes chegou a ser Rússia por um breve tempo, e os Sontarans tomaram tudo e nomearam Sontar. Renomearam. E aí, só que na história,
ainda existiu Rússia por um breve tempo. Era só um imperinho de merda que perdeu pro Império Sontaran, que é muito mais foda. Exatamente. Quero que você leia esse aqui. Lê aí pro pessoal, tá, esse tweet aqui. A galera não vai entender essa porra. @Alerus7. O Fred vai entender. A Azuri parece uma mabuchina do mal. Parece. Eu não entendi. Galera de Tokusatsu vai entender aí. Vou deixar isso solto aí. A Azuri é linda. O pessoal tá amando. Não, então foi o que eu falei, cara. Swarm. Ela é bonita e os dois, né? São bonitos Imortal. e assustadores, cara. Maravilhoso, incrível, muito bom. Gente, acho que é isso. Pois é. Muitos comentários também se perdem aqui ou são parecidos também. Pois é. E o tempo tá acabando aqui. O tempo, na verdade, não. O tempo tá lá suspenso, a doutora tá lá, a gente vai ver semana que vem, né? O pessoal tá no templo do tempo, pois né? Você sabe que é mais ou menos a hora, a gente para com mais ou menos 1 hora de episódio. Isso. Lembrando que não esqueçam de sempre que a gente vem aqui, venham e comentem na hashtag, né? Hashtag TWRcast e a edição que for, pra poder aparecer aqui. A gente não lê todos, mas é sempre legal ter vocês aqui trocando essa ideia com a gente ao vivo. Vamos puxar aquele momento que sempre acontece? Sim, aquele momento tem que acontecer. Eu pergunto pra você, Thaís Alves, qual é a sua nota de Hartnell a Whittaker, porque logo mais vai ser Hartnell até alguma coisa, mas Hartnell a Whittaker para a Guerra das Batatas, aí, War of the Sontaran. Não vai dar. Não dar. Whittaker! Cara, sabe qual é o lance? Não dá. Eu vou até adiantar que a minha também é Whittaker. Eu não consigo. A minha também é Whittaker. Eu não quero também, porque o Fred, esse cara é um cara que não sabe analisar as coisas da nota máxima pra tudo. Não é isso. Vocês já viram tá bom pra caralho. Não, vocês já viram eu dando nota menor. Porra. Um 12 poderia ser uma boa nota também, mas não é, cara. Eu vou te falar, não. eu não consegui ver problema nesse episódio. Teve uma coisa só que é uma da explicação, mas isso é tão mínimo. Mas, gente, eu não vou tirar um ponto da nota. Gente, mas isso eu não sou que nem aqueles professores, né? Mas isso é tipo, o jeito que o Tibno escreve, é uma particularidade dele. Não é sobre isso, entendeu? É sobre o contexto geral. E o contexto geral é o Whittaker pra caramba, cara. É isso. Eu poderia ser louco e dar, tipo, uma nota acima um curador. Não é o caso. Calma. É um ótimo episódio. É um episódio com a volta dos Sontarans clássicos. É um episódio que aparece a Casa Torta, que claramente é Long Barrel ou inspirado em Long Barrel. Lá! Vai tá tendo. Só essa cena em PB começando aí já me valeria a nota ser no mínimo um 11. No mínimo. O resto do episódio só arremata minha certeza e joga um pouquinho pra cima a nota. Com certeza. O que faz a gente terminar War of the Sontaran com 13 de 13. Aí a nota máxima. Inclusive. Né? A nota máxima que tem umas que passam. Mas até agora a gente tá com 13 na temporada. É isso que eu ia falar. Acompanhando a nota do primeiro episódio, que também foi o Whittaker, tanto o Fred como Thaís. Lembrando que ao final dessa temporada, nada mais justo, como essa temporada é uma grande história só, a gente vai fazer a média das médias e ver qual é a média real aí da temporada. Mas eu vou falar pra vocês aí que estão ouvindo a gente aí, mais um DWRcast. Se continuar nesse ritmo, meus amigos, vai ser 13 de 13. E essa temporada vai ficar aí... Pra mais. Eu posso estar falando... Às vezes o Fred tá uma semana no futuro, às vezes o Fred de umas semanas aí no futuro, vai olhar e falar, putz, não é bem assim, amigo. Mas essa temporada, se continuar nesse nível, está se assemelhando à maestria da 10ª temporada. Eu estou falando da última temporada de Peter Capaldi, a melhor da série moderna pra mim até então. Assim, superar eu acho que não, mas que essa temporada, se continuar assim, vai encostar. No pau a pau. Vai encostar. Vai ficar no pau a pau. Nunca serão um Trial of a Time Lord, nem a 10ª é isso pra mim. Mas vai chegar muito perto. Vai chegar ali, vai ser um segundo lugar muito bom empatado com a 10ª temporada. Tem tudo pra ser, porque todos os elementos aí que foram colocados na mesa estão sendo muito bem desenvolvidos. A gente também não tem tanto espaço pra errar. Tem que ser enxutinho. E quando tem que ser enxutinho, às vezes eu acho que funciona melhor. Você tem menos área pra capotar o carro, né? Exatamente. É verdade. Vai dar bom. Vai dar bom. Tenham fé. Vocês precisam de fé aí, porque, tá indo muito bem. Quem tava desacreditado de Chris Chibnall já pode acreditar de novo, né? Não estavam nem um pouco sozinhos. Pois é. Porque tava acontecendo. Tinha um problema que a gente já falou, mas, cara, tá indo muito bem, estou muito feliz, assim como estou muito feliz de estar em mais uma gravação ao vivo aí da BRCast e de estar sendo ouvido depois, no futuro, pela galera que tá ouvindo a gente nos feeds. Para ouvir a gente nos feeds é mole, você procura aí no feed que você quiser por DWBRcast ou por Dr. Brasil, você também acha, assina e sempre que sair o podcast você já recebe ele já é baixado
que você já pode escutar, compartilhar com seus amigos Isso. e comentar nas redes sociais também. Eu gosto muito quando vocês comentam, por isso que a gente tá fazendo essas gravações ao vivo. E se você quiser participar dessas gravações ao vivo, é só você aparecer nas nossas outras redes sociais. A gente tem tanto aí o Instagram, não tem nada ao vivo lá, mas a gente tem ao vivo aonde? No Pássaro. O Pássaro ali que vem com a armadurinha de Sontaran, que é o nosso que Twitter. bonitinho, batatinha. Pois é. Qual é ali o arroba que a gente tá nas redes sociais, Thaís? @Dr. Who Brasil. Pois é só começar a seguir a gente no Twitter. Caso você não siga, vai que você só segue a gente aí pelos feeds e não conhece a gente no Twitter. Vá lá, siga, e todo domingo a gente vai ter esse encontro marcado aí, 8h30 da noite, para poder fazer nossa gravação ao vivo e você participa aí, quem sabe você não é lido. Com certeza! Certo, semana que vem a gente tem aí mais um episódio que vai seguir essa história, a gente tem aí Once Upon a Time. Então nós temos um encontro marcado no tempo, no planeta Tempo, pra ver se Yaz e Vinder vão virar ali cuscuz, né? Que vão virar que nem, meu Deus. Que nem a Azuri transformou ali o triangulinho. É verdade, meu pobre triangulinho tão bonitinho. Foi muito bom revisar mais esse episódio de Doctor Who com cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!